7 leis do sucesso empreendedor. 7 leis. Leis são bases, fundamentos. E antes de eu falar das leis, eu quero introduzir dizendo que o sucesso é um lugar primeiro. Ele está ligado a um lugar. Sucesso também está ligado à atitude. Sucesso é uma jornada, porque não é de uma noite para o dia. Sucesso é uma opinião, porque você pode estar tendo sucesso e você tem uma opinião diferente a respeito do seu sucesso, mas também sucesso é uma experiência, porque sucesso tem a ver com comparação. Quando você compara o seu sucesso a alguém, você pode achar que não está tendo sucesso. Mas eu vou falar de 7 leis fundamentais para o sucesso empreendedor, ok? A primeira lei é a lei da diferença. Descubra a sua diferença e ninguém pode competir com você naquilo que você se diferencia. Isso é importante porque a maioria de nós sempre está olhando para o que o outro está fazendo. Se o outro está tendo sucesso, vamos copiar os princípios. Mas às vezes o sucesso não é apenas ligado ao que ele fez, é ligado ao lugar, ao momento daquela pessoa. Por isso é importante a gente entender que o sucesso vai estar ligado à nossa diferença. E o que é diferença? A Bíblia diz que a sabedoria é o estudo das diferenças. A sabedoria é a capacidade de reconhecer diferenças. Diferenças em momentos, em lugares, em ambientes, em pessoas. Por exemplo, diferença em momentos. O cego de Jericó, ele reconheceu um momento, ele percebeu que aquele momento exigia uma atitude diferente, né? A Bíblia diz que José reconheceu a diferença no rosto do copeiro e do padeiro. E quando ele reconheceu essa diferença, isso foi ligado a um sonho que ele interpretou e isso mudou a história dele. Você precisa reconhecer a sua diferença e entender que a sua diferença te faz grande, a sua diferença que vai te colocar em exposição. Qual é a minha diferença? Pode ser o que você ama mais, né? Pode ser aquilo que você tem mais paixão. Pode ser aquilo que você diferencia das outras pessoas, a maneira diferente como você faz, é a sua diferença. Invista na sua diferença. Nesse tempo em que está muita gente parada, em vez de você investir naquilo que você não tem, invista na diferença que você tem, empodere a diferença que você tem. Às vezes a sua diferença está naquilo que você odeia. A diferença de Moisés, de todos os outros, é que ele odiava que os egípcios maltratassem os israelitas. E às vezes, gente, a ira é o útero das mudanças, porque a sua ira é paixão, que precisa ser direcionada, mas a ira é importante, essa revolta que de vez em quando a gente tem que ter para que a gente ocorra em uma mudança. Então a primeira lei é a lei da diferença. A segunda lei básica do sucesso empreendedor é a lei do protocolo. O que é protocolo? Protocolo é um código de conduta que é observável em ambientes ou em pessoas. Às vezes ele é ensinado, ou às vezes ele nem é observável, nem ensinado, mas ele é esperado. E quem tem o discernimento de protocolos consegue entender o ambiente e consegue ganhar o fruto do ambiente. O protocolo ele existe para comunicar a importância e para celebrar as diferenças. Gente, todo lugar que você entra tem um código de protocolo para entrar e tem um código de protocolo para permanecer. Se lembra de José? José, ele teve que ser preparado para entrar na frente de Faraó.
Os egípcios odiavam barba e ele teve que raspar a barba, era o protocolo. Esther, ela teve que tomar banho em azeite, em mirra, durante 1 ano, para ter um momento com o rei. E porque ela entendeu o protocolo de quando falar e quando não falar, ela conseguiu o favor do rei. Protocolos, eles seduzem o favor. Daniel, gente, se preparou 3 anos para entrar na presença do rei. Às vezes a gente não está odiando o tempo do preparo, mas entenda, ele preparou 3 anos, mas então ele se tornou governador, se tornou uma pessoa importante em 3 impérios diferentes. Por quê? Porque ele se preparou 3 anos para entrar na presença do rei. A gente tem que aprender a entrar e aprender a sair, a Bíblia diz. Nós precisamos de aprender a falar as linguagens dos ambientes. Isso é a lei do protocolo. Provérbios capítulo 23, no verso 2, diz para a gente colocar uma faca na garganta quando estiver sentado à mesa. O que fala sobre isso? Ali em Provérbios está falando para você não comer demais na frente de pessoas, é um protocolo. Mas eu quero refrasear, porque esse protocolo ele pode ser para você não falar demais na presença de pessoas. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Em Provérbios 25 e 17 diz para você não ser bizonho demais, para que você não enfades as pessoas. Tem gente que enfada, tem gente que não entende o protocolo, o espaço das pessoas. Olha, você tem que perceber as pessoas. Tem gente que não gosta de muito toque, tem gente que ama ser abraçado, tem gente que não gosta de muita piada e brincadeira, tem gente que se abre nesse momento. Provérbios capítulo 25, no verso 6 diz: não se glorie na presença do rei. Ou seja, isso é um outro protocolo. Quando você está perto de alguém que tem grandeza, não é hora de falar de si mesmo. Às vezes você quebra completamente o protocolo, perde o favor e nunca mais é desejado na presença daquelas pessoas. Então, quais são as leis? A primeira lei que eu disse é a lei da diferença. A segunda lei é a lei do protocolo. A terceira lei do sucesso empreendedor é a lei do foco. A Bíblia diz que Deus diz para Josué: não tira a boca do livro dessa lei. O que ele está dizendo? Diz: olha, se você vai executar alguma coisa, mantenha o foco aqui, mantenha o foco em mim, mantenha o foco na minha palavra, mantenha o foco naquilo que eu estou dizendo. É a lei do foco. Quando Gideão vai buscar os seus 300 para ele vencer uma guerra incrível, de forma sobrenatural, a Bíblia diz que ele usa a lei do foco. Aqueles que abaixassem apenas bebessem com uma mão e a outra na lança, a outra na espada, essas pessoas serão escolhidas. Por quê? Porque essas pessoas mantinham o foco. Isso é importante. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu prossigo para o alvo, deixando tudo que fica para trás. Ou seja, o passado não me influencia, as coisas que estão ao meu redor não influencia. Eu tenho a lei do foco para ter sucesso naquilo que eu estou fazendo. Olha como Jesus tinha a lei do foco. No livro de Hebreus diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, Jesus, ele suportou a cruz olhando para a alegria que estava proposta, olhando para o alvo, olhando para aquilo que seria alcançado. No livro de Isaías, no capítulo 53, fala sobre isso. Ele olhará o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando você vê o fruto antes que ele aconteça, você mantém o foco. Quando você vê o resultado antes que ele chegue, você mantém o foco. Essa é a lei do foco. A quarta lei
é a lei do reconhecimento. E reconhecimento a lei do reconhecimento é que tudo que você precisa já está ao seu redor, precisando ser reconhecido. Tudo que você precisa, as pessoas que você precisa, a instrução que você precisa, já estão ao seu redor, esperando ser reconhecido. Jesus, lá em Lucas 19, no verso 42, ele diz assim: Ah, Israel, ah, Jerusalém, se tu reconhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. Ou seja, Jerusalém não conseguia enxergar quem Jesus é, não conseguia reconhecer o Salvador. Você lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Ó mulher, se você soubesse quem é que te pede água de beber, você pediria e ele te daria a água da vida. Ou seja, reconhecer ambientes, reconhecer atmosferas, reconhecer pessoas, é a lei do reconhecimento. Rei do reconhecimento. O próprio Jesus diz: esse povo tem olhos, mas não vê. Esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Eu quero dizer para você que nesse momento há pessoas na sua vida, no seu campo de relacionamento, que podem ser uma ponte, uma porta para o seu próximo momento. Há uma instrução perto de você querendo catapultar você para o seu destino. Há uma oportunidade ao redor da sua vida esperando ser reconhecida. Essa é uma lei, ok? É uma lei, você tem que trabalhar. Leis são fundamentais e o tempo todo você tem que ter uma avaliação atmosférica, um escrutínio atmosférico para que você perceba tudo que Deus tem para você ao seu redor. A quinta lei do sucesso empreendedor é a lei da liderança servidora. Servir o seu dom ao mundo é o maior chamado que um homem pode ter. É o maior chamado de um líder. Entender as necessidades ao seu redor, entender as pessoas que têm necessidade ao seu redor, são a porta de Deus. Pessoas se cresceram na vida porque entenderam as necessidades na sociedade. Pessoas resolveram responder perguntas, resolveram solucionar problemas. Problemas são oportunidade de crescer e servir pessoas. Essa é uma liderança servidora, é uma liderança que está procurando um ambiente, um lugar, uma maneira de melhorar, de aperfeiçoar a vida das pessoas. E eu quero abrir aqui um tempo de pensamento a respeito desse exato momento que nós estamos vivendo, nessa crise, né? São nas crises que os líderes resplandecem, gente. Nas crises que você acaba entendendo quem é de verdade um grande líder e quem apenas estava ocupando lugar. O maior que está em você sempre resplandece no momento de desafio. Jesus disse: o maior é o que serve. Então, queridos, se nós queremos crescer, ter sucesso na nossa vida de empreendimento, nós precisamos entender a lei do serviço, a lei da liderança servidora. A sexta lei, lei para que você tenha um sucesso empreendedor, é a lei da honra. A lei da honra. A honra é um único mandamento com promessa. Entenda que existe um mandamento, Deus manda fazer algo e que dentro desse mandamento existe já uma recompensa. Honra o teu pai e tua mãe e os seus dias vão ser alongados, seus dias vão crescer. Em Provérbios 15 e 33 diz assim: precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, quem tem humildade para honrar o outro, essa pessoa também vai receber honra.
Em 1 Pedro 2,17 tem um texto interessante, gente, que diz assim: amai a fraternidade, ou seja, amo seus irmãos, aqueles que estão na mesma dimensão. E diz: temei a Deus, mas honrai o rei. Por que eu devo honrar o rei? Porque eu preciso honrar distinções. Honra é distinguir. Honra é pôr à parte. Honra é você designar um espaço dentro da sua vida maior para aquelas pessoas que realmente têm uma influência definidora na sua vida. Você honra alguém por aquilo que aquela pessoa fez, você honra alguém pela montanha que aquela pessoa subiu, você honra alguém pela qualidade da instrução que aquela pessoa tem sobre a sua vida, e você vai receber a recompensa da honra, né? A recompensa da honra é acesso. Honra é a semente do acesso. Se você der errado na vida, gente, ou se você der certo na vida, a gente pode rastrear alguém que você resolveu honrar ou desonrar, porque a desonra tem uma colheita certa. A honra, como eu disse, é semente do favor. Quem honra sempre terá a vida rodeada de favor, sempre terá a vida rodeada de graça, de vida de Deus. E eu vou entrar aqui na 7ª lei do sucesso empreendedor, a lei da semeadura. Eclesiastes 11:6 diz que pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo? Que a hora de semear é continuamente, é ao todo tempo. Eu semeio o quê? Semeio finança, semeio graça, semeio honra, semeio tempo, semeio favores, semeio amor. E todas essas sementes você semeia continuamente, e algumas delas vão florescer e vão frutificar, e você vai receber a recompensa em momentos que você menos espera. Em Lucas 6:38, Jesus diz: dê e voltará para você, boa medida, recalcada, remexida e transbordante. O apóstolo Paulo coopera com essa lei, e ele diz que lá em 2 Coríntios 9:6, né, que o que semeia pouco também pouco ceifará, mas o que semeia com abundância, em abundância ceifará. A Bíblia diz que se a gente olhar para o tempo, a gente não semeia. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que só gosta de semear quando está colhendo. Se a gente for fiel no pouco, certamente Deus nos colocará sobre o muito. Isso é um princípio divino. Isso é um princípio empoderador, e é uma lei básica e fundamental do que Deus pode fazer na sua vida. Eu falei 7 leis. Eu queria que você revisitasse essas leis e que elas se transformassem realmente numa cosmovisão sua, numa maneira de avaliar o seu redor. E com certeza você vai crescer, você vai progredir, você vai avançar na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, e daqui um tempo a gente chega mais com mais conteúdo aqui nesse canal.